pessoal, saudações de acordo ao horário em que estiver a ver esse vídeo. Eu sou Anselmo Viriato e sejam todos bem-vindos ao meu canal, em especial a esse vídeo onde de forma descontraída eu farei a introdução sobre o estudo das teorias administrativas. Então, sem mais delongas, coloque o like no vídeo, subscrevem-se no canal e ativem o sino de notificações para estarem a par de todas as atualizações. No ramo acadêmico, algumas vezes eu tenho me deparado com situações de estudantes que surgem e dizem: professor, eu sinceramente não entendo nada sobre as teorias administrativas. Ou seja, eu parei de entender TGA quando começamos a falar das teorias administrativas. Eu até estava a entender bem as aulas introdutórias, quando falamos sobre o conceito TGA, as funções, os níveis, as habilidades, a evolução histórica da administração, tudo isso eu entendi perfeitamente, mas quando começamos a falar da teoria científica, da teoria clássica, burocrática, eu parei de entender, professor. Eu não entendo nada sobre as teorias administrativas. Meus caros, isso é um problema sério, porque TGA é o estudo das teorias administrativas e quando a gente não entende as teorias administrativas, quer dizer que não estamos a entender teoria geral da administração. Então, como forma de solucionar problemas do gênero, nesse vídeo eu procurei elencar 4 elementos principais que servem de base para a compreensão de qualquer teoria administrativa. São elementos que servem de base para o entendimento do estudo do foco de qualquer teoria administrativa. Então, eu elenquei aqui como primeiro elemento é propriamente o conceito de teorias administrativas. Já fiz um vídeo aqui no canal onde expliquei o conceito de teorias administrativas e agora eu volto a tocar na mesma tecla. Então, teorias administrativas são conhecimentos organizados produzidos pela experiência e prática nas organizações. O que quer dizer que na medida que o homem foi administrando uma determinada organização, ele foi se deparando com alguns problemas. Ao solucionar esses problemas, ele compilou, ele escreveu a solução desse problema que originou propriamente o conhecimento organizado. O conhecimento organizado esse que ganha o nome de teoria administrativa. Segundo aspecto a ter em conta no estudo da teoria administrativa, ou o segundo aspecto que serve de base para a compreensão de uma determinada teoria administrativa, é o conceito ou o enquadramento de abordagem administrativa. O que acontece propriamente? Já mais para aqui para frente, quando autores modernos começaram a estudar as teorias administrativas que já tinham surgido até aquela altura, eles procuraram organizar essas teorias de uma forma em que facilitasse o processo de estudo das mesmas teorias. Então, o que eles fizeram? Procuraram compilar as teorias cujos problemas, cuja natureza do conteúdo se assemelha, cujo foco, a ênfase, ou então tenham surgido na mesma época, né? Eles pegaram essas teorias, juntaram em uma abordagem. A abordagem administrativa que refere-se propriamente à junção de duas teorias ou mais, cujo conteúdo relaciona-se ou tenham surgido na mesma época, ou então para a solução do mesmo problema organizacional. A abordagem administrativa não é nada mais e nada menos do que a junção de duas teorias administrativas ou mais. Quais são os critérios que levam a selecionar propriamente essas duas teorias numa única abordagem? São esses aspectos aqui. O facto do conteúdo ter alguma relação, ou então o facto de terem surgido na mesma época, ou então o facto de surgirem para a resolução do mesmo problema
organizacional. Terceiro aspecto que serve de base para o entendimento de qualquer teoria administrativa é termos em mente que toda e qualquer teoria administrativa surge para dar resposta em um determinado problema organizacional. Então, se eu quero entender uma teoria, tenho que saber qual é o problema organizacional que esta teoria veio solucionar. Desmistificando o problema, certamente vai ajudar a absorver os postulados dessa teoria administrativa. Quarto aspecto, e não menos importante, que devemos ter em mente para a compreensão de qualquer teoria administrativa é termos em mente que toda e qualquer teoria administrativa tem um ênfase e um enfoque. Toda teoria enfatiza um elemento e toda teoria tem um enfoque em algum aspecto. Há teorias que têm ênfase no mesmo aspecto, mas têm enfoques completamente diferentes. Então, para entender uma teoria administrativa, temos que saber qual é o ênfase dessa teoria e também qual é o seu enfoque. De realçar que atualmente existem 5 ênfases, nomeadamente a ênfase nas tarefas, a ênfase na estrutura, a ênfase nas pessoas, a ênfase no ambiente e a ênfase na tecnologia. Então, temos aqui a organização das teorias administrativas com base no seu ênfase e com base nos seus enfoques. Temos primeiramente a teoria científica da administração, cujo seu ênfase foi nas tarefas e o seu enfoque foi a racionalização do trabalho no nível operacional. De seguida temos a teoria clássica, neoclássica, burocrática e estruturalista, cuja ênfase foi na estrutura. Pese embora essas teorias todas tenham tido a ênfase na estrutura, elas tiveram enfoques diferentes, o que torna essas teorias estudos completamente diferentes. Então, a teoria clássica teve enfoque na organização formal, a neoclássica teve enfoque nos princípios gerais da administração, propriamente nas funções do administrador, a burocrática teve enfoque na organização formal da burocracia, racionalidade organizacional, e a teoria estruturalista teve enfoque na múltipla abordagem, ou seja, na organização formal e informal, bem como na análise intra-organizacional e interorganizacional. Por outro lado, temos ênfase nas pessoas, que é típico da teoria das relações humanas, a teoria do comportamento organizacional e a teoria do desenvolvimento organizacional. Depois temos a teoria estruturalista, a teoria da contingência, que tiveram a ênfase no ambiente, e aqui por último temos a ênfase na tecnologia, onde aparece aqui a teoria da contingência, e é importante realçar que na ênfase da tecnologia abarca também a teoria cibernética, a teoria matemática e a teoria sistêmica. Todas essas têm aqui os seus ênfases específicos e também têm os seus enfoques de forma específica, conforme podem observar. É importante realçar que toda e qualquer teoria pode ter ênfase a um único elemento, ou então pode ter em 2, ou então em 3 aspectos. A teoria que tem ênfase pura e simplesmente na estrutura, nas tarefas. Há teorias que têm ênfase nas pessoas, nas tarefas e na estrutura, e assim sucessivamente. Então, não limitem-se em pensar que as teorias administrativas têm ênfase em um único elemento. Em seguida, apresentamos aqui a organização das teorias administrativas por abordagem. Lembrem-se que a abordagem administrativa refere-se propriamente à junção de 2 teorias administrativas ou mais. Então, temos aqui a abordagem clássica da administração. Um aspecto curioso na compilação das abordagens é que tem sempre uma teoria administrativa que dá o nome a essa abordagem. A abordagem clássica da administração abarca a teoria científica e a teoria clássica da administração, que dá o nome na abordagem.
De seguida temos a abordagem humanística, que abarca a teoria das relações humanas e as suas decorrências. Temos a abordagem neoclássica da administração, que engloba a teoria neoclássica e as suas decorrências, uma voltada para os tipos de organização e outra para a departamentalização, e também tem aqui a administração por objetivo. Já na abordagem estruturalista da administração, engloba a teoria burocrática e a teoria estruturalista. De seguida temos a abordagem comportamental, que engloba a teoria comportamental e a teoria do desenvolvimento organizacional. Temos a abordagem sistêmica da administração, que engloba a teoria cibernética, a teoria matemática e a teoria sistêmica, que dá o nome na abordagem. Por último, temos a abordagem contingencial, que faz parte propriamente da teoria da contingência. Ok, meus caros, então lembrem-se que para o entendimento, para o estudo das teorias administrativas, temos que ter em mente as teorias, que são conhecimento organizado que surgiram com base à prática e à experiência do homem dentro de uma determinada organização. De seguida, as abordagens administrativas, e quando a gente fala de abordagem administrativa, estamos a falar da junção ou compilação de duas teorias administrativas ou mais. Nós temos que saber se a teoria que nós estamos a estudar faz parte de qual abordagem. Para o entendimento de qualquer teoria administrativa, temos que ter em mente também que as teorias administrativas surgem para solucionar um determinado problema organizacional. Então, para entendermos da melhor forma possível, temos que saber qual é o problema organizacional que esta teoria veio resolver. E por último, temos que saber qual era o seu ênfase e o seu enfoque. Então, meus caros, esses são os aspectos principais para o entendimento de qualquer teoria administrativa. Espero que tenham gostado do vídeo. As dúvidas, as contribuições, deixem nos comentários e não se esqueçam de colocar um like nesse vídeo, se subscrever e ativar o sino de notificações. Estamos juntos, até a próxima.